Ainda de pé, meus amados. Melhorou o som aí, gente? É porque tinha dado um pequeno inconveniente, mas já, graças a Deus. Como os irmãos sabem, nós tivemos uma mudança ali na mesa de som, graças ao bom Deus, e por causa disso, então, tarda um pouco os ajustes, a regulagem, todas estas coisas, mas é importante que os irmãos estejam a ouvir. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o capítulo 6, vamos estar a ler a partir do 45, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, vamos estar lendo alguns versículos aqui. Tem alguns irmãos que fazem aniversário amanhã das congregações. Que o Senhor abençoe o irmão André, o Senhor abençoe o pastor Gerli, a missionária Maxilene, que fazem aniversário de casamento. Depois vamos estar orando por eles. Que Deus abençoe os nossos irmãos. E hoje é aniversário da nossa irmã Jaine. Que o Senhor a abençoe em nome de Jesus. Amém, meus amados? Deus abençoe o irmão João Antônio, que está aqui ao vivo, o irmão José Vasco, a irmã Elizabeth Cruz, de Famalicão, a irmã Fabiana. Deus abençoe todos os irmãos e os muitos irmãos que assistem o nosso culto pelo YouTube também. Deus abençoe vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, oh glória. Arruma aí, gente. O pessoal aqui da live está dizendo que o som está baixo, viu? E aqui ficou alto, não ficou? Viu? Ficou mais alto aqui. Avisa aí, por favor, nós vamos organizando. Peço um pouco de paciência aos irmãos aí, nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Melhorou os irmãos da live? Por favor, comentem aqui, em nome de Jesus, será uma bênção. Marcos capítulo 6, o versículo é o versículo 45. Diz assim a palavra de Deus: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco tudo o que precisamos. Amém. Tome seu assento, por favor, em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, quem aqui algum dia já fez planos, projetos e perdeu o controle desses planos e projetos? Quem aqui já viveu uma situação em que você planeja algo e parece que no planejamento tudo vai dar certo e não há impedimento nenhum? Você olha, faz as contas, parece que o dinheiro vai chegar,
você faz um propósito espiritual, Deus lhe confirma o propósito de fazer, mas mesmo assim, chega um determinado momento que você parece que não vê saída para que o propósito, o plano e o projeto se realize. Quem aqui já estabeleceu algo em seu coração e fez tudo o que poderia fazer, mas mesmo fazendo as coisas certas, isso não foi suficiente para viver esse plano? Quem aqui já viveu esses momentos? Na verdade, a maioria de nós viveremos momentos assim, em que as coisas vão sair do controle das nossas mãos. Aquele mês que você planeja tudo certinho, cada conta no seu devido lugar, mas parece que vai chegando o dia 20 e o dinheiro acaba, e todo o planejamento não foi suficiente para poder lhe ajudar. Ou às vezes, algo repentino, que lhe força a tomar decisões que lhe fazem chegar a um extremo, a um limite, e você olha para a situação e diz: se piorar mais um pouquinho eu não aguento mais, se ficar um pouco mais difícil eu acho que eu não vou suportar. Quem já viveu dias assim? Meus amados irmãos, para nós é muito difícil lidarmos com estas circunstâncias, porque nós, como seres humanos volitivos, amamos ter o controle das coisas, amamos ter acesso a tudo aquilo que nós planejamos. Nós construímos carreiras, organizamos nossas economias, nós estabelecemos rotinas para nos sentirmos seguros. Mas Deus, quando quer trabalhar com o seu povo, Deus, quando quer trazer lições para cada um de nós, Ele nos faz perder o controle, Ele nos leva ao limite. Pastor, isso é meio estranho. Irmãos, qual foi a provação mais difícil da vida de Abraão? Sair da casa do seu pai ou oferecer o seu filho como um sacrifício a Deus? É lógico que oferecer o filho como sacrifício, e isso é ser levado ao limite, ao extremo de uma situação, porque naquele momento, Isaque, o filho de Abraão, em Gênesis 22, era o sonho de Abraão, era o plano de Abraão, era a resposta de Deus na vida de Abraão, mas Deus o leva a um limite, a um extremo, lhe prova, porque a Bíblia usa essa expressão, que Deus provou a Abraão, mas para revelar a Abraão promessas e verdades ainda mais extremas. Os nossos limites, meus amados irmãos, é o lugar, a nossa limitação, melhor dizendo, é o lugar onde todas as nossas ferramentas, todas as nossas habilidades e essa autossuficiência que nós carregamos perdem o sentido e o valor. Porque quando nós somos forçados ao extremo, quando nós somos levados a um limite, o único recurso que nós temos é buscarmos a Deus, reconhecermos o Senhor. Nós sabemos que não poderemos, reconhecemos que não há mais força em nós, sabemos que em nós não há mais habilidade nenhuma, e nos voltamos a Deus. Quando nós olhamos para o texto bíblico de Marcos, o capítulo 6 e o versículo de número 45, nós estamos exatamente nos deparando com isso. A Bíblia diz que Jesus os levou ao limite. A expressão que é utilizada no versículo 45 é uma palavra que me fez pesquisar um pouco. A Bíblia diz que, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Irmãos, obrigar não é pedir favor.
Obrigar não é dizer, irmão, se puder, faça isso. Jesus não pediu favor, Jesus não pediu com licença, Jesus os obrigou. A palavra obrigou vem de uma palavra grega anankazo, que revela uma forte insistência, um constrangimento. Jesus os constrange a subir, mesmo sabendo que uma tempestade viria sobre eles. Preste atenção nisso. Jesus os constrange a subir naquele barco, mesmo sabendo que o vento ia soprar e o mar ia entrar água dentro daquele barco com os discípulos. Talvez os discípulos pudessem pensar, mas será que Jesus vai me levar para algum lugar para me colocar em risco de morte? Será que Jesus nos leva a um limite? E essa pergunta, pastor Valdir, ficou no meu coração. E quando Deus quer nos levar aos limites? E quando Deus quer levar o seu povo ao extremo de uma situação? E quando Deus quer nos levar a esses momentos, meus amados irmãos? Como vamos lidar com isso? Como vamos lidar com o limite de algo que nós não temos controle? Como nós vamos lidar com as situações que fogem das nossas mãos? Mesmo sabendo que é Jesus mesmo que nos colocou lá. Sabe aquele dia que você chega a um extremo de estresse no seu trabalho e você pensa, vou pedir as contas, não suporto mais. E Deus fala com você, não lhe mandei sair? Aquele dia que você vem no culto e o irmão pisa na sua unha encravada. Uma vez caiu um aquecedor de ferro a óleo em cima de uma unha encravada que eu tinha no pé, irmão. Eu nunca dei tanto glória na minha vida. E quando Deus quer te levar a esses extremos, que alguém pisa no seu calo, e você diz, não quero mais congregar nessa igreja, porque me contrariaram. E aí vem Deus e diz, fica em Jerusalém. E quando Deus te leva ao limite de um casamento que você por todos os dias tenta, se esforça, se dedica e não vê saída, resultado e melhora. E quando Deus te leva aos limites da vida, o que nós vamos fazer? Que lições nós devemos aprender nesse texto bíblico sobre o que Deus quer fazer conosco quando os limites nos alcançam? Eu tenho certeza pelo Espírito Santo que Deus vai falar conosco. Você está vivendo um momento que você não tem o controle, mas Deus não perdeu o seu controle. A situação não é um acidente de percurso. Esse limite que você e eu estamos a viver é uma ferramenta pedagógica nas mãos de Deus. Na escola, nós fazemos as lições para depois passarmos pela prova. Na vida cristã, primeiro nós somos provados para aprendermos as lições. Deus é pedagógico. Deus quer trabalhar com o seu povo. Deus não leva ninguém para palácio, Deus leva para deserto. Deus quer trabalhar com o discípulo, não leva para banquete, leva para o meio do mar, dentro de um barco, para ensiná-lo sobre fé. Deus está lhe ensinando. Deus está lhe ensinando a entender que não adianta andar cheio de outras coisas. Ele quer nos esvaziar para nos encher da única coisa que importa, que é a presença dele nas nossas vidas. O que nós devemos entender quando Deus nos leva ao limite? Em primeiro lugar,
Nós olhamos para uma história em que, após a primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus leva os discípulos, coloca-os dentro de um barco. Nós já aprendemos que Jesus os obriga a entrar no barco e os manda mar adentro. Só que Jesus não vai com eles no barco. Jesus vai para o monte orar. E eles estão no barco e Jesus está no monte orando. Eles estão no barco, mas Jesus é quem deu a direção. Jesus é quem trouxe a ordem. Jesus é quem fez eles viverem aquela situação de limite, de extremo, de dificuldade. A primeira coisa que nós devemos entender quando chegamos no limite da nossa história é que quando nós chegamos no limite, isso não significa a ausência da direção de Deus. Eles estão no limite, um perigo de vida, um risco de vida, mas eles não estão por negligência própria, eles estão debaixo de uma direção do próprio Jesus. Viver na limitação não significa, muitas vezes, que nós estamos em pecado. Viver no limite, muitas vezes, significa que nós estamos obedecendo a Deus. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses 15 anos de ministério, servindo a Deus, 10 anos aproximadamente de forma efetiva, integral, é que Deus é especialista em trabalhar conosco nas nossas extremas limitações. Ele nos força, Deus não obriga ninguém. Irmãos, como que não? Irmãos, Jesus os obriga a entrar dentro de um barco, eles são discípulos. Discípulos querem obedecer o mestre. Discípulo não fica brigando com o mestre. Discípulo não fica questionando o mestre. Por que isso? Porque a minha teologia, Senhor, não concorda com a ação do Senhor. Jesus não está preocupado com a sua teologia e nem com a minha. Ele tem uma vontade que vai além do conhecer humano. Ele sabe trabalhar conosco. E não há como conhecer Deus através de um estudo apenas. Conhecer Deus é relacionamento, irmão. É vida com Ele. Viver debaixo desta limitação não significa que não foi Ele que mandou. Versículo 45, então, Jesus os obriga a entrar. Existe um povo por aí que está dizendo que quem está com Deus só vive em águas calmas. Isso é mentira. O texto que nós estamos lendo fala exatamente ao contrário. Quem está com Deus muitas vezes sofrerá ventos contrários, sofrerá águas turbulentas. Só que tem um detalhe: se é Jesus que lhe mandou, Ele garante, Ele está contigo, Ele te fortalece. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que os limites da nossa vida não significam ausência de direção. Quem foi que ordenou o povo de Deus sair do Egito? Foi Deus. Mas o povo, em Êxodo capítulo 14, está diante de um mar vermelho que era impossível de ser atravessado humanamente falando. Agora, na sua limitação, Moisés começa a ouvir o povo, e ele ora a Deus e diz: o povo aí está reclamando do Senhor, estão dizendo que querem voltar para o Egito, Senhor, porque lá no Egito tem cebola, tem comida, tem provisão, é pouco, mas tem. E agora saímos do Egito, estamos diante de um mar, e os inimigos estão vindo. Moisés fala com Deus e Deus fala com Moisés: Moisés, por que tu oras a mim, Moisés? Moisés, diga ao povo que marche. Limitação não é o momento de nós questionarmos a Deus, é de obedecermos a Deus. Muitas vezes somos levados ao nosso limite, mas isso não significa que Deus não está conosco.
Oh, meu Deus. Deus os levou a um limite, mas trouxe vitória para aquele povo. Eu quero te dizer, da parte do Espírito Santo, o Senhor está contigo no limite que você está vivendo. Ele não te deixou, Ele não te desamparou. A impossibilidade terrena não anula a presença de Deus. A dificuldade do mundo que nós vivemos não anula a presença e o poder de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Ser difícil hoje não quer dizer que Deus lhe abandonou. Não, isso só prova que você e eu estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, porque a graça dele está sobre as nossas vidas. É Ele que nos toma pela mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É Deus que diz: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se tu passar pelo fogo, ele não te queimará. Ir ao limite não significa que Deus nos abandonou. Estar na cama de um hospital com um diagnóstico, com um desengano médico, não significa que Deus te esqueceu. Mas Ele nos leva ao limite. Ele sabe como trabalha. A segunda coisa que nós aprendemos é, versículo 48, a Bíblia diz: e vendo os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que mesmo no silêncio do limite, os olhos de Deus estão sobre nós. Oh, meu irmão, mesmo que Jesus pareça que não está, Jesus está em cima de um monte a orar, os discípulos estão dentro de um barco, mas Jesus não tira os olhos dos discípulos. É o que a Bíblia diz. No momento de maior dificuldade, onde eles estão remando, onde eles estão se esforçando, onde as forças se acabaram, aonde está Jesus? Não mais em cima do monte, mas está vindo caminhando sobre as águas. Oh, meu irmão, pode se alegrar em Deus. Talvez você entrou aqui nesse culto hoje dizendo: mas Deus faz tanto tempo que não fala comigo. Faz tanto tempo que eu não ouço a voz do Espírito Santo. Faz tanto tempo que eu não tenho uma experiência com Deus diferente. Faz tantos dias que Deus não usa alguém para falar diretamente comigo. Só que isso não significa que Ele deixou de olhar para cada um de nós. Oh, meu irmão, Ele te vê, Ele me vê. Deus sabe que você está remando. Deus sabe que você tem se esforçado. Deus sabe que você está tentando outra vez. Eu sei que é difícil se esforçar e não ver Jesus trabalhando. Eu sei que é difícil você dar o seu tudo e parece que Jesus não está perto no momento. Você ora, imediatamente Ele não responde. Você faz aquilo que Ele ordena, mas parece que Ele não está ali, mas Ele continua te vendo. Os olhos de Jesus nunca lhe deixaram de ver. Ele nunca te deixou, meu irmão e minha irmã. Não importa a distância, Ele continua lhe vendo. Ele conhece as tuas limitações. Ele sabe que o vento é forte e tem lhe feito cansar no meio desse mar. Ele sabe que a luta é grande e você tem dias que acha que não vai suportar e mesmo assim continua remando mais um pouco. Ele conhece as tuas angústias. Eu lembro de um ritual de passagem de uma tribo indígena, em que nessa tribo é como no judaísmo, não existia adolescência, ou era criança, ou era homem, ou era menino, ou era homem. E nesse ritual de passagem, o filho, a criança, era amarrada em uma árvore,
E o ritual era o seguinte: ele deveria passar toda a noite ao relento, disponível diante dos perigos, sujeito a todos os animais silvestres, sujeito a tudo que poderia lhe acontecer. E se ele suportasse a noite sem pedir ajuda e socorro, no dia seguinte ele seria reconhecido como um homem naquela tribo. E ele passa toda a noite, mas ele não sabe que do outro lado da árvore está o pai dele, com uma arma na mão, para o proteger de qualquer perigo. Nós somos esse menino, meu irmão e minha irmã, que estamos no limite da nossa vida, parece até amarrado mesmo, com as mãos atadas, sem poder fazer algo, pensando que estamos sozinhos, mas Jesus nunca saiu de perto. O Pai nunca deixou de cuidar. O Pai nunca deixou de estender a mão. O Pai nunca deixou de abraçar você. Eu lembro da história de um homem que tem uma visão onde ele está com Deus em uma praia. E nesse testemunho, eles caminham e ele olha para trás e ele vê que no lugar das marcas de 4 pés, haviam 2 pés. E ele pergunta para Deus: Senhor, mas eu caminhei toda essa trajetória sozinho. E Deus fala para ele: não, essas marcas de pés não são suas, são minhas, porque eu te levei nos meus braços, ainda que você não veja. Deus está falando com alguém aqui, mesmo no silêncio do limite, mesmo no silêncio da dificuldade, mesmo no silêncio da provação, os olhos de Jesus não deixaram de lhe ver. Ele não te deixou aí, Ele não te abandonou aí, Ele te vê. Aleluia. Gênesis capítulo 16, Agar está fugindo, sem água, no limite da sobrevivência, da rejeição, e ela descobre que Deus estava de olho nela. Oh meu Deus, ela pensa que vai morrer, e o anjo do Senhor fala com ela, diz: Agar, abre os olhos, tem um poço de água. E eles colocam o nome daquele lugar de Laai-Roi, o Deus que me vê. Aleluia. Talvez você está no deserto da solidão e acha que está sozinho. Talvez você está no deserto da oração só, e você pensa que não consegue mais. Deus está olhando para você. Ele não te abandonou. Mesmo quando você se sente invisível no meio da sua crise, os olhos de Deus não deixaram de te ver, meu irmão. Ele não tirou você de vista. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, quando Jesus nos leva ao limite, é o versículo de número 48, continua dizendo: e Jesus, vendo-os fatigados a remar, mesmo na dificuldade, eles continuam remando. Mesmo na crise, no limite, na exaustão, porque aqui alguns estudiosos chegam a dizer que são aproximadamente 9 horas remando exaustivamente contra o vento. Irmãos, eu fui criado numa região litorânea, e eu lembro que eu pegava aquela bicicletinha Caloi. Quem conhece a bicicleta Caloi? Oh glória, aquilo lá era uma bênção, irmão. Eu era tão magro na época que de frente parecia que eu estava de lado, e de lado parece que eu já tinha ido. Oh glória, misericórdia. E eu subia naquela bicicleta Caloi. Eu lembro quantas vezes no frio do Rio Grande do Sul, que é frio, irmão, 5 graus, 3 graus, um vento gelado, eu pegava a minha Bíblia. Aí eu ia com o terno, que eu só tinha uma camisa verde, uma gravata preta e um terno preto, e um sapato que era um número menor que meu pé, e eu colocava o sapato, irmão, para ir no culto, cumprir minha escala, feliz da vida.
E os irmãos às vezes diziam que não podiam cumprir a escala na congregação, e eu ia pedalando, com a Bíblia debaixo de um braço, a mão no guidão da bicicleta Calói, oh glória a Deus, contra o vento gelado. Irmão, pedalava, mas parecia que não chegava nunca. Misericórdia. E quando chovia contra o vento, e o guarda-chuva virava, irmão, aquilo virava uma anarquia. Aí o terno abria, puf, parecia o Batman, varão. Misericórdia. Dificuldade. Agora, irmãos, eles estão remando 9 horas. Porque Jesus vai ter com eles na 4ª vigília da noite. Então são aproximadamente 9 horas. E eles parecem que não avançam. Coloca o versículo 48 na tela. Olha o que a Bíblia diz: fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. O limite, meus amados irmãos, vai exigir de nós que continuemos, ainda que pareça que nós não estejamos avançando. Eles estão remando, parece que não vai para lugar nenhum, nem para frente, nem para trás. Mas eles continuam. Porque quando Deus nos leva ao limite, meus amados irmãos, não é desculpa para nós pararmos. Desistir no momento do limite é abortar o milagre de Deus. Desistir no meio do limite é abortar a provisão de Deus. Desistir no momento em que Deus nos leva ao extremo é interromper o plano de Deus na nossa vida. O problema é que a maioria de nós, quando as coisas chegam ao limite, ao extremo, nós abandonamos, nós retrocedemos, nós paramos. Nós começamos a servir Jesus, mas na primeira dificuldade nós queremos abandonar o barco, deixar os remos. Nós buscamos aquilo que Deus quer. Quando Deus revela, você começa, mas o vento começa a soprar, e você quer soltar os remos e deixar o vento lhe levar de volta. Só que a ordem de Jesus não é que você continuasse naquela beira onde você saiu, é que você chegasse ao outro lado. Não é que você retrocedesse e voltasse por causa do impedimento, é que você continuasse remando. Tem gente aqui nesse culto hoje que está dizendo: mas Deus, eu estou cansado de remar, eu estou cansado de continuar, eu estou cansado de tentar fazer as coisas bem e ser injustiçado. Eu estou cansado de crer e parece que só eu creio na minha casa. Eu estou cansado de me esforçar e não ver o resultado. Jesus está falando conosco: continue remando. Continue remando. Continue com a tua mão no arado, no lugar onde Deus lhe ordenou estar. Não é tempo de retroceder. Ainda que a dificuldade venha e parece que você não vai ter força, não é desculpa para você voltar para onde Deus lhe mandou sair. Precisamos continuar. Ainda que ninguém lhe veja, ainda que o pastor não lhe veja, ainda que a irmã não lhe veja, ainda que a sua família não lhe veja, continue. Continue. Tem gente que faz propósito com Deus, mas no primeiro levante para. Deus está falando: continue. Não retroceda. Deus não lhe deu espírito de medo. Não. Deus lhe deu espírito de ousadia. Você, no meio da sua limitação, vai entender: Ele não te abandonou. A direção dele não quer dizer que Ele lhe deixou. A dificuldade grande no meio da limitação não quer dizer que Ele não está contigo. O silêncio dele não quer dizer que Ele tirou os olhos de você. O tamanho do vento que se levanta não quer dizer que é motivo para você parar. É mais força que você tem que fazer para continuar, para perseverar, porque Ele está chegando para operar em teu favor. Meu Deus,
Eu sinto a graça de Deus. 1 Reis capítulo 18. Elias está orando por chuva agora. Depois de toda aquela guerra, 3 anos e meio sem chuva, Elias dobra os joelhos no Monte Carmelo e começa a orar. Elias vai para a intercessão. Ele manda o seu servo olhar no horizonte 1, 2, 3, 6 vezes. Mas o servo volta dizendo: não tem nada, tem sinal de chuva. Mas Elias diz para ele: vai uma 7ª vez. E ele volta. Na 7ª vez, o servo diz: tem uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, que está subindo do mar. No meio do seu limite é para continuar orando. Mesmo que seja pequeno, Deus vai dar um sinal que Ele está movendo. Pode parecer impossível, mas vai surgir algo de Deus. Continua remando, meu irmão. Olha para esse irmão abençoado que está aí perto de você e diga: continua remando, meu irmão. Continua remando, minha irmã. Quando Deus nos leva ao limite, nós devemos nos preparar para entendermos que Deus age além da lógica humana. Eles estão remando, eles estão cansados, eles estão fatigados, eles estão esgotados. E quem vem andando sobre as águas? Quem vem caminhando acima das águas? Jesus. Talvez eles esperassem que Jesus viesse em um outro barco. Mas Jesus faz do jeito que Ele quiser, irmão. Não há como nós limitarmos a Deus. Nós temos que entender que haverá uma ação de Deus em favor daqueles que estão em obediência. Nós temos que ter fé. O Senhor não nos desamparará. Ele vai operar. Você precisa ter fé. Mas não queira que seja do seu jeito. Naamã precisa de um milagre. Mas Naamã usa uma expressão: eu imaginaria que ele viria até mim e colocaria a mão sobre mim. Ele se ofendeu porque o profeta mandou ele tomar banho. Vai tomar banho, Naamã. Mergulha 7 vezes aí, vai tomar banho. Toma 7 banhos. Mergulha, o abençoado, você vai ser curado. Irmão, se me mandasse ficar de molho no lodo do Jordão, eu iria também. Eu não ia questionar se fosse eu. Mergulhava 7, 8, 20, 10, 50 vezes. Não importa se o Parque dos Barões de Amarante a água é mais limpa. Não, imagina, vai banhar no rio Ave. Jesus, mas fala o nome de um lugar bonito aí, que tem uma água boa. Mas tem o Gerês, Senhor. Para que me mandar no rio Ave? Vão me pescar lá, me enganando, achando que eu sou peixe. Naamã está brigando porque ele quer as coisas do seu jeito, o milagre do seu jeito. Tem muita gente que quer Jesus fazendo do seu jeito, Jesus não faz não. Senhor, mas se o Senhor pudesse vir, viria de barco, mas Jesus vem andando sobre as águas. Ele vem. O importante é que Ele está. O importante é que Ele está chegando. O importante é que Ele não chega antes e nem depois, mas sempre na hora certa de operar. É no limite que nós devemos entender que Jesus vai chegar e Ele vai agir além da lógica humana. Quando Deus nos leva ao limite, nós devemos entender, versículo 49, a Bíblia diz: e temeram dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Que nós não podemos confundir a resposta de Deus com motivo de medo. Irmãos, eu até anotei aqui, o trauma do limite distorce a nossa percepção. Eles estavam tão cansados,
tão exaustos, que eles confundiram Jesus com um fantasma. Tem gente que não está entendendo que Deus trabalha, que Deus está fazendo. Está vendo fantasma onde não tem. Está vendo fantasma onde é Jesus. Está vendo até às vezes o diabo onde é Deus trabalhando. Tem gente que está colocando nome no que Deus está fazendo porque não entende que Deus está fazendo. E vai por medo. Mas será que é Deus? Será que Deus trabalha dessa maneira? Irmãos, nós não podemos nos voltarmos a esse medo de vivermos a resposta de Deus na nossa vida por causa da nossa exaustão do mar. Por causa do cansaço do tempo de prova que você teve. Nós não podemos nos voltar para aquilo que nos impede de recebermos aquilo que Jesus quer fazer. Ele vem se aproximando e eles estão dizendo: é um fantasma, é uma ameaça diferente. Talvez a primeiro momento é uma conjectura, uma inferência. Eles acharam que não era uma solução para o problema, era um outro problema. Era uma nova ameaça, mas era o próprio Jesus que estava ali. Já viu aquela pessoa que ora, Deus salva a minha família, Deus muda meu cativeiro, aí Deus muda, e aquela pessoa começa a ficar com medo, mas será que é de verdade? Mas será que é Deus mesmo? Então tem coisa errada aí, não tem lógica. E que às vezes começa a se tornar ela mesma o problema agora. Tem muita gente chamando Jesus de fantasma. Ele traz a resposta e nós recuamos de medo. Só que quando Deus nos leva ao limite, nós devemos entender, versículo 50, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós devemos entender que nós devemos ouvir a voz de Deus acima do barulho da voz do vento que sopra. Nós devemos ouvir a voz de Deus acima do barulho da limitação que está diante de nós. Nós devemos ouvir a voz de Deus acima do problema que nós estamos vivendo, acima das limitações que estão diante da circunstância difícil diante de nós. Talvez o vento fazia muito barulho, vento faz barulho, as águas batiam no barco, mas Jesus estava falando com eles. Quando Deus nos leva ao limite, nós não devemos focar mais no barulho do vento do que na voz de Deus. Talvez as tantas horas, tantos dias, tantos meses e anos em dificuldade tem nos feito ouvir mais o problema do que Jesus, ouvir mais a limitação do que Deus, ouvir mais a palavra de Deus do que ouvir mais a oposição do que a palavra de Deus. Nós devemos entender que mais importante do que a mudança das circunstâncias é quem está conosco ali. Ouvir a voz daquele que fala, compreender quem está a falar conosco. Jesus disse a eles: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Não tema, meu irmão. Não tema, minha irmã. Não deixa o medo roubar o milagre. Não deixa o vento do problema ser maior que a voz de Deus na sua vida. Não deixa a graça do Senhor ser apagada por causa do tamanho da dificuldade. Para Deus não há nada impossível. Em último lugar, para nós orarmos, quando Deus nos leva ao limite, nós devemos entender que o objetivo dos limites, dos extremos,
é revelar para nós quem Jesus é. O versículo 51 e 52, a Bíblia diz: e subiu para o barco e o vento se aquietou, porque não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E o versículo 54 diz: e saindo eles do barco, logo o reconheceram, ou o conheceram. O objetivo de Deus nos levar ao limite é Ele se revelar a nós e nós descobrirmos quem Ele é de verdade. Irmãos, algumas horas antes na praia Jesus estava alimentando 5.000 pessoas. Os discípulos recolhem os cestos, mas o coração continua endurecido. Talvez tratando Jesus apenas como um provedor. Talvez tratando Jesus apenas como um fazedor de milagres. Mas após esse evento, eles não veem Jesus da mesma maneira. Talvez você entrou aqui hoje, debaixo desta palavra, em limitação, no extremo da sua vida. Só que Deus está falando conosco, irmão Rafael. Está falando com cada um de nós. O limite vai te revelar um Jesus que talvez você não conhece. Esse limite vai te revelar um Jesus que faz muito mais do que pedimos e do que pensamos. Deus nos leva ao limite porque milagres na terra firme não mudam os corações duros, meus amados irmãos. São os milagres no meio da tempestade mais dolorosa que transformam os nossos corações. Fica de pé em nome de Jesus. Jó é um homem que passa por um processo de 9 meses de dificuldade. 9 meses que perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu amigos, perdeu saúde. Muitas foram as perdas de Jó. Mas no capítulo 42, depois de ser levado a um extremo, sentindo as ânsias da morte, ele olha para Deus e diz: antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Jó estava dizendo: antes de ser levado ao limite, eu tinha uma ideia de quem o Senhor era. Antes de ser levado ao limite, eu ouvia falar de quem o Senhor era. Mas quando o Senhor me levou ao limite, eu conheci o Senhor no meio do limite. Deus está falando com você: não murmure por causa do vento, não murmure por causa do mar, não reclame, não abra sua boca para murmurar por causa do tamanho da dificuldade. Elas estão revelando o Jesus que você não conhecia. Aquele que entra na tempestade, aquele que anda sobre as águas, aquele que te vê na distância do mar. Ele te leva ao limite para que tu o conheças. Ele te leva ao limite para que você entenda que a presença dele é suficiente. Que não é o que ele pode fazer, mas é quem ele é que é o mais importante. Eu quero orar com alguém aqui hoje que está dizendo: Deus, o Senhor me levou ao limite, mas eu quero dar mais um passo no meio desse mar. Eu não quero desistir. Eu não quero voltar atrás. Eu não quero recuar. Eu não quero ser conhecido como alguém que abandonou o céu no meio da dificuldade. Eu quero orar com você, meu irmão e irmã, que entrou debaixo de batalha hoje, que entrou nesse culto debaixo de guerra hoje, que veio à casa de Deus na esperança de ouvir uma palavra dessa. Deus está lhe dando a graça hoje. Tem renovo de Deus para você que está no limite. Eu quero orar com você. Se você quer receber essa oração, vem, meu irmão. Vem, porque no meio do teu limite Jesus vai chegar.
Vem, porque no meio do teu limite vai ter resposta de Deus. Vem, se você tem fé, vem receber essa oração. Vem sair desse culto hoje diferente. Vem falar com aquele que tem poder de entrar no barco e a água se acalmar. Vem porque Ele quer te alcançar. Vem porque Ele tem algo novo. O limite não é desculpa para que você volte atrás. O Senhor vai trazer graça para o teu coração. O Senhor quer trazer graça para a tua alma cansada. Será que tem mais alguém aqui que Deus está chamando? Deus está dando uma oportunidade para nós. O seu tempo de crente não é desculpa para continuar nesta vida. Deus está lhe dando oportunidades de vencer esta limitação. Mas você precisa abrir seu coração. Não dá para conhecer só o Jesus que faz. Ele quer que você conheça quem Ele é de verdade. Coloque a tua mão no teu coração em nome de Jesus. O limite não é uma sentença para que você recue. Feche os teus olhos. Deus não te levou ao limite para te matar. Deus não te levou para o mar para que o vento e as águas afundassem o teu barco. Queremai, irabassanda ogerebassaia. Deus não te levou às águas turbulentas para que você naufragasse. Megisoe que andasu, chame que anandasore baragaragasaia, shebrakenasi amagadasubi que mandai, raba shebes yakou, kentao siahati akinai. Ele não te levou para o mar para te matar. Ele está lhe fazendo mais forte. Ele está lhe levantando como um homem de fé no meio do mar. Ele está lhe levantando como uma mulher de Deus no meio desse mar. Ele trabalha com os seus discípulos. Ele molda os seus homens e suas mulheres nos ventos contrários e nas águas turbulentas. Ebariquei de sol que basta. Xarabaraga subi que andai, nio que na mantulivesse eco. Os olhos dele continuam sobre a tua vida. A tua casa só está de pé porque ele está olhando para ti. O vento continuou soprando, mas a graça dele está aí. Receba o renovo do Espírito Santo. Receba a graça de Deus. Sará que mais desou. Shebrekendere subi que andaraia. Para que tanto medo no meio dessa dificuldade? Jesus está chegando em teu favor. Jesus está chegando pertinho de ti. Ele não vai te deixar afundar. Ele não vai te deixar naufragar. Ele não vai deixar tua casa naufragar. Senhor, vai visitando o teu povo, Senhor. No limite de cada um, visita com graça. Visita com a tua graça. Visita. Faz-nos entender que o limite para nós não significa que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos deixou. Faz-nos entender que o limite não é a desculpa para que nós abandonemos o barco.
Faz-nos entender que precisamos ouvir a Tua voz acima do barulho dos ventos. Seba, que mareshi, que mandaraçu. Faz-nos entender que o limite é o lugar que o Senhor se revela. Revela-te aos teus filhos e filhas. Revela-te ao teu povo, ó Deus. Revela-te ao teu povo, ó Deus. Revela-te ao teu povo, ó Deus. Nesta noite, revela-te a nós. Em o nome de Jesus, o Senhor visitará a tua casa. Ainda antes que tu coloque o teu pé lá, voltando para casa, o Senhor já estará visitando. Que banda sob a quenemassou. Ainda antes que o médico te ligue, o Senhor já estará operando. Xeremandaraçu. Ainda antes que você pense como, a graça dele já está em teu favor. Ele só quer que você descanse o coração. Descansa a tua alma. Não para, não para. Não para, não volta atrás. Deus está falando conosco. Tem alguém olhando para você e se inspirando em você. E só está remando porque você não parou. Não para. Não retrocede. A sua fé inspira alguém mais. Ei, que mandará chiabassuia cai. Camando livesse a coxi daraçu. Erebandara racia que amandaçu. Confirma a graça sobre cada um de nós, ó Deus. E nos ajuda no meio do limite da nossa história. Manifesta-te. Honra a fé dos teus filhos que vieram aqui. Traz alegria para o cansado. Receba a alegria do céu. Receba alegria sobre a tua alma. O Senhor está lhe renovando. O controle não está na tua mão, está na mão dele. Descansa. Descansa. Rema um pouco mais. Deixa Deus trabalhar. É por isso que Ele tira o controle da tua mão, porque você não deixa Ele trabalhar. Descansa. Descansa no Deus que cuida. Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele te levar onde Ele quiser. Eu sinto a presença de Deus aqui. E eu sinto corações fechados para Deus. Endurecidos porque ama mais o milagre do que o Deus que se manifesta no meio da tempestade. Mas Deus está perguntando para nós: até quando eu vou ter que soprar o vento? Porque você não abre tua alma. Emamaia subiagai, sebrakenderesou que andar de azul. Até quando as águas vão bater no barco da tua casa? Porque você não descansa em mim. Deixa
Deus trabalhar. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Para de dar desculpa para parar de remar. Deixa Deus fazer. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, e dai-nos a graça que precisamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Dê um aplauso ao Senhor. Eu não sei se com você, mas Deus falou muito comigo aqui hoje. Vamos agradecer a Deus. Levante a tua mão. Pai, te agradecemos e te louvamos, porque não há ninguém como o Senhor. Confirma a graça sobre cada um. Leva-nos em graça e em paz. E que a tua presença esteja sobre as nossas vidas, nos fazendo repousar, ainda que no limite, mas debaixo da tua presença. Levante a tua mão direita aos céus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a presença viva do Espírito Santo de Deus, sejam com todos que desejam o Jesus Cristo e não aquilo que Ele faz. E quem crê e recebe tudo o que foi ministrado, vai dar um amém mais forte de Trófimo 2, 3. Abraça teu irmão, vá na graça e na paz. Que Deus te abençoe. E que a presença dEle esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor abençoe sua vida, meu irmão e irmã, internauta. E que o Senhor lhe renove e fortaleça, em o nome de Jesus. Obrigado por estar conosco. E que a bênção do Senhor esteja sobre ti. Na cantina hoje nós temos Quinta do Propósito. Na cantina hoje nós temos, aleluia, cachorro quente, oh glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos.